Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Roder. Do canal Terra Firma Society com suas maracas. Você ficou bem. Mas você vai ficar pirando aqui. Não me olha assim. Ó, Rick. Vim convidar vocês para mais um Eu Recomendo. Hoje, literatura suspense. Primeiro eu vou pedir para você dar like, dislike, deixar o seu comentário, passar o vídeo para frente, se inscrever, acionar o sininho para ter as notificações do canal. E hoje eu vim falar de uma das obras mais importantes da cultura ocidental. Tá? Dos 3 livros mais importantes, 2 deles, nessa ordem, a Bíblia Sagrada, por mais que você tenha visões sobre elas ou não, ele é o livro mais importante da cultura ocidental. Você tem que ler a Bíblia no sentido dogmático, se você acreditar nela. Porém, você tem que dar uma lida na Bíblia pelo menos uma vez, com calma, em partes, se você quiser estudar literatura, se quiser entender melhor outras obras, para justamente sacar as referências que dela vão surgir em outras obras. Né? A Bíblia é o livro mais importante da cultura ocidental. Você concorde ou não, você goste ou não dela, você leia ou não, você acredite ou não. Né? Tinha um amigo que a gente usava essa expressão, que é ofensiva, mas é o Senhor dos Anéis dos cristãos. Né? Você acredita nela, tem lá. E é um livro fantástico. Eu quero discutir algumas partes da Bíblia, porque independente da questão dogmática ou não dela, você vai ter uma série de questões que envolvem o ser humano. Quando você olha as histórias que estão nela, você se identifica com ela. As metáforas colocadas ali são muito legais, são muito interessantes. É óbvio que a Bíblia tem de tudo, mano. Se você quiser, qualquer história que você quiser, do bom pro pior, tem lá, tem coisas escabrosas, coisas muito legais, e tem grandes reflexões ali dentro dessas histórias. Você não precisa tomá-la ao pé da letra, né? Apesar de muita gente fazer isso, mas você vai entender a história que está por trás ali. O segundo livro mais importante da cultura ocidental é a Divina Comédia do Dante Alighieri, que ela vai determinar para a gente o conceito que a gente tem hoje de céu e inferno, de purgatório. Essa coisa de diabo, de inferno, do jeito que ele vai surgir depois da Divina Comédia, lá por 1500, assim, quando o Dante Alighieri italiano vai escrever, e você vai ter na verdade ele se inspira na mitologia grega, e aí ele vai pegar coisas do submundo do Hades, e que eu expliquei na outra história lá do Orfeu e da Eurídice, e ele vai construir esse conceito que a gente tem hoje de céu, inferno e purgatório, né, tradicional, e é um livro fantástico de ler. O problema é, de novo, para você ler o Dante Alighieri, você tem que entender principalmente mitologia grega, para entender as referências. Tanto que quando você lê as principais versões do Dante Alighieri, e principalmente o Dante Alighieri, ele está em verso. Essa é a treta. Você tem umas versões transformadas em prosa para você entender melhor. Você tem filme, você tem documentário e tal. Vai ajudar bastante. Mas na hora que você pegar a Divina Comédia para ler, é um puta de um livro difícil de ler. Eu lembro as primeiras vezes que eu li, eu tinha que ir direto na referência, aparece o númerozinho lá, para você entender a referência de mitologia, para você entender o que aquele verso queria dizer. Então assim, pô, Divina Comédia você ler 3, 4 vezes. E a mesma coisa com este livro que vai sair na sequência, né? Deixa eu pegar minha cola aqui, né? Ele vai sair em como eu vou errar isso? 1667. Pelo John Milton, que é a Divina... desculpa, O Paraíso Perdido. Tá? Aqui eu tô com uma edição, ela é uma edição de 1950, rara aqui. Eu tô com o volume 2, ele é ilustrado... Opa, meu marcador de livro incenso. Ele é ilustrado aqui essa obra aqui
ela é ilustrada pelo Gustave Doré, né, que também já ilustrou a Divina Comédia, né, que é, putz, um cara fantástico, assim. Paraíso Perdido de John Milton. Por que essa obra é importante? Porque ela vai usar a Bíblia como referência, ela vai usar a Divina Comédia como referência, e é um poema em 10 cantos. É gigante, é difícil de ler, mas é maravilhoso. E as referências que a gente tem da Divina Comédia são do Paraíso Perdido são fantásticas, assim. Ele vai ser um livro extremamente influente. Quem gosta de filme de terror, filme de capeta, filme de serial killer, no Seven aparece lá citações do Paraíso Perdido e tudo mais. Ele é fundamental para você ler. E principalmente dentro da cultura anglo-americana, né? A gente tem isso muito forte, né? Na nossa cultura. Ele é um livro extremamente importante para nós, de língua portuguesa, pessoas falam espanhol, do mundo inteiro, pela temática que ele vai usar. Mas os americanos e os ingleses têm uma paixão por esse livro, assim, muito, muito interessante, assim. Talvez por ser o orgulho da língua deles, né? Porque você vai ter a Bíblia, começa lá em sânscrito, aramaico, depois para o grego. Você vai ter a Divina Comédia que eu falei para você em italiano, né? E aí essa obra realmente é em inglês, e é magnífico, assim como Shakespeare, né? Então eu falei, esse livro é depois do Shakespeare, né? Ele foi escrito em 1667, mas ele é extremamente influente. São cantos, então ele é escrito em linguagem poética, né? São 10 cantos. E o que é legal desse livro? E por que ele se tornou tão famoso? Por que eu falei da Bíblia? Por que eu falei da Divina Comédia? Para quem não sabe, o Paraíso Perdido, ele foi... qual é a trama dele? Ele começa no momento em que Lúcifer foi expulso do céu. E aí ele caindo até o limbo. Aí ele... que é o primeiro canto, ele já olhando, todos os demônios, os anjos caídos, que ainda não são demônios, todo mundo lá com as asas queimadas, por isso que o anjo tem a asa de couro, porque enquanto ele caiu ele foi queimando e tal. E ele olha para a galera e resolve fundar lá o inferno e se declarar rei do inferno. E aí entra uma coisa muito louca que depois eu vou falar para vocês, que eu vou voltar nesse canto inicial, que é a grande sacada do livro. E aí é uma piração minha. Aí ele vai se proclamar rei do inferno, vai fazer o pandemônio, pan de vários, né? Então pandemônio, que é o nome do castelo do Lúcifer no inferno, é para que tenha todos os daemons, os demônios. O daemon em grego, na verdade, ele é um espírito, é uma voz que você vai ouvir. Então você conversar com o seu daemon necessariamente não era uma coisa ruim. Era você ouvir o seu subconsciente, era você ouvir o seu eu interior. E aí os gregos davam isso o nome de daemon, que era uma força ulterior, ou seja, além de você, que entraria em contato. É você, na verdade, conversando com você mesmo. É aquelas vozinhas que a gente ouve na cabeça, assim, sem precisar tomar remédio para esquizofrenia. E aí o que acontece? Perdão. E aí o que acontece? Ele vai lá, ele vai cair, ele vai... E aí vem a parte que eu mais gosto da Divina Comédia, que ele fala assim, ele se apresenta para os demônios, ele vai fazer, e ele fala assim, quem pode mais do que nós? Nós podemos tudo. Tudo, ele pergunta. Tudo menos aquele que os raios mais fortes do que nós o fizeram. Ou seja, ele já nesse momento que ele está criando o inferno, ele assume que Deus é mais forte que ele. A ideia do Lúcifer, Lucis Cypheris, se você assistir Matrix, o Cypher, ele é o Lúcifer, ele é uma referência ao Lúcifer, ele é o conhecimento.
em grego, né, lucis cypheres, quer dizer, luz do conhecimento, ele toma consciência que Deus é mais forte que ele, e ele não pode ir com Deus. E ele não tem como fazer uma vingança direta a Deus. Então qual é a grande sacada desse livro? Em primeiro lugar, é ele contando a história que a gente conhece da Bíblia lá de Lúcifer, que não tem na Bíblia, né? Que a gente conhece, não é bem assim, não fala esse negócio de demônio e tal, né? Essa coisa de demônio vai ser inserido bem lá na frente, depois do Dante Alighieri. Mas o que acontece? Depois a gente fala isso outro dia. O que vai acontecer? Então, lembra que eu falei lá no vídeo do... ou ainda irei falar, não sei qual vídeo vai primeiro, vocês estão vendo que eu estou gravando no mesmo dia, do Dom Casmurro, é o ponto de vista da narrativa. E aí quem está contando a história pra gente? No mesmo esquema lá do Dom Casmurro, é o Lúcifer. É ele contando como ele viu o que aconteceu. Os ciúmes dele por quem? Por nós humanos. A ideia não é que ele queria ser maior que Deus, ou ele ficou com ciúmes da criação humana. Aí eu volto lá na Bíblia. A primeira história que a gente tem, na segunda história que a gente tem na Bíblia, interessante, assim, na ordem, é Caim e Abel. Você tinha os dois primeiros filhos na Terra e um matou o outro por ciúmes. É a natureza humana. É essa a ideia da história por detrás do que está sendo dito numa determinada história da Bíblia. Você tem que olhar além do que está escrito, olhar além da história. Mas vamos voltar no Paraíso Perdido. E aí qual é a ideia do Lúcifer? Eu não posso com Deus. Ele fez os raios mais fortes do que nós. Ele mandou a gente aqui para cá. Ele nos expulsou do céu. Lembra do Cobra Kai? Que eu falei? Que o Daniel San que é o inimigo? Depende de quem conta a história. E aí qual é o jeito que Lúcifer acha para se vingar de Deus? E aí a segunda história é muito legal, que aí eu voltei ali. Ele não pode machucar Deus diretamente, mas ele vai machucar Deus através da criação pela qual Deus está extasiado, que é Adão e Eva, o homem. Então ele vai usar Adão e Eva, ou seja, ele perdeu o paraíso dele, ele vai fazer com que Adão e Eva percam o paraíso deles e também sejam expulsos, e que Deus sinta a dor que ele está sentindo agora. É muito legal. Cara, vale a pena ler. Minas, leiam. Então tem parte do livro que você vai tratar do Lúcifer e parte do livro que você vai tratar de Adão e Eva. Eu não vou dar spoiler, né? Mas Adão e Eva vão comer ou provar da árvore do conhecimento, né? Eu vou fazer um vídeo, eu tô devendo o vídeo da rosa vermelha para entender a simbologia do vermelho. Por isso que muita gente fala da maçã, do fruto da maçã, pela maçã ser vermelha. Porque o vermelho ele representa o orgulho dentro de uma história mitológica grega lá. O arquétipo do Lúcifer é feito em cima do Apolo, tá? O deus gostosão, que se achava o máximo, tal. Por isso que a gente tem essa construção moderna, né? Moderna perto da origem da Bíblia, de que Lúcifer quer ser melhor que Deus e tal, não sei o quê. Na verdade ele queria talvez ser amado. Ele ficou com ciúmes de nós. Vai saber. Então, assim, eu recomendo o Paraíso Perdido. Olha, a gente tá aqui só de olho, aqui mordendo minhas coisas. Essa, né? Minha gata chama Lilith Malévola, também conhecida como Gisele. E aí, assim, você pode achar outras análises mais aprofundadas. Recomendo você procurar isso, mas tenta ler aí, tem algumas versões do Paraíso Perdido, primeiro em prosa, então fica mais fácil de você primeiro ter a história na cabeça e depois você tentar ler a obra em si. Esse aqui, por exemplo, é o texto originalzão, assim, sei lá, Adão assim falou,
Depois, como o homem que desmaiou de dor e despertando de torvos pensamentos combatidos, se submete à desgraça inevitável. Com Eva desabafa mais tranquilo. Cometeste, Eva insana, um crime enorme. Contra ti provocaste um mal imenso, por sentença infalível destinado. Fora delito grande ousar coa vista, o sacro fruto cobiçar somente. Mas tocá-lo e comê-lo, transgredindo, de Deus o mando, excede as metas todas. O rei da mídia é criar um produto e falar não compre, não toque. Tem todas essas frutas aqui, mas só essa aí não pode. Qual que você vai buscar? Qual que você vai ficar pensando? E natureza humana, né? Então eu recomendo, tá? Paraíso Perdido, de John Milton. Procurem ler, tá? É fantástico, assim. Eu até vou mudar o poema aqui do dia. Que, assim... Cara, é muito doido você imaginar isso. Essa ideia que a gente tem, assim, de... Putz, você não pode fazer isso. E aí você mexe com a natureza do ser humano no âmago. É muito doido. A gente quer aquilo que a gente não pode ter. Essa é a natureza humana. E aí o Lúcifer, no caso do Paraíso Perdido, já que ele não pode ter, ele vai destruir. Ele não vai deixar Deus ter, não vai deixar Adão e Eva ter. O paraíso é perdido dele, de Adão e Eva e até de Deus. Desculpa aspirations aqui, que quando eu falo esse livro eu fico muito doido. Eu até mudei o poema, então hoje é Rei dos Reis, entre parênteses, do marketing. Dentre tantos frutos de delícias indescritíveis, colocar apenas um, com o misterioso e sedutor, proibido provar. Isso é da natureza humana e a gente está o tempo todo lutando com ela. Leiam essa obra pensando nisso, né? E esse lance de você ter um ponto de vista diferente de uma história que você ouve há tanto tempo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Desculpa a divagação que eu dei aqui, que eu fiquei carregando aqui um loading aqui, porque começou a vir um monte de coisa e eu vi que eu não ia terminar esse vídeo porque eu vou ter que fazer outro vídeo. Grande abraço, se inscreva no canal, dê seu like, seu dislike, deixe seu comentário aí, leia as coisas que você sempre leu com outros olhos, com os novos conhecimentos que você vai tendo, porque a obra sempre vai ficar diferente. E não é a obra que mudou. Tchau, tchau, meus amigos. Até mais.